Olá, tudo bem com você? Mais um vídeo que eu preparei com todo carinho e cuidado para passar informações importantes e relevantes e assim ajudar o maior número de pessoas possíveis que sofrem com ansiedade excessiva. Eu quero ajudar as pessoas a compreenderem o próprio funcionamento, porque, como eu sempre falo, o conhecimento salva vidas. Olha, antes de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, tá? Porque ele vai te avisar sempre que eu colocar um novo vídeo aqui no canal, tá bom? Então, vamos começar a falar do que interessa, certo? Quando nós estamos ansiosos, o nosso corpo nos dá sinais muito claros, inclusive até as pessoas que estão ali naquele momento convivendo com a gente percebem esses sinais, percebem que nós estamos mais ansiosos. Quem já teve crise de ansiedade sabe que esses sinais ficam ainda mais evidentes e intensos nas crises. Escreve aqui nos comentários o que aconteceu com você quando você teve crise de ansiedade. Que tipo de sinais e sintomas que você teve? Normalmente, a gente percebe uma palpitação muito forte no peito, tremor no corpo, suor nas mãos, às vezes rola uma sensação de tontura, enjoo, falta de ar. Todos esses sintomas são muito ruins e deixam a pessoa ainda mais nervosa. E aí vem a dificuldade de ficar parado, porque o corpo precisa descarregar aquela sensação, aquela inquietação toda. Aí você levanta, anda de um lado para o outro, fica balançando as pernas, rói as unhas, está se identificando? Esses sintomas são muito comuns, né? E as pessoas ansiosas passam por eles muitas vezes. Mas existem alguns outros sintomas que não são tão claros assim, mas que podem sim ser causados pelo transtorno de ansiedade generalizada. E agora eu vou te apresentar 5 deles. O primeiro é a dificuldade de dizer não. Você sabia que essa dificuldade em dizer não para as pessoas é uma característica de pessoas ansiosas? E você imagina por que isso acontece? Olha, entende que a gente está falando de pessoas que têm dificuldades em dizer não praticamente em todas as situações a que é exposta. É normal nós nos sentirmos inclinados a dizer sim em algumas situações, como por educação ou para não desagradar ou magoar alguém. Mas quando a dificuldade em dizer não passa a te causar estresse e desconforto, já é indício que você deve prestar mais atenção e se perguntar se essa dificuldade costuma ocorrer a partir de uma situação de ansiedade. Qual é o sentimento quando você aceita ir a um determinado lugar que você não estava realmente a fim de ir? Ou quando te pedem para fazer alguma coisa no seu trabalho que não seja a sua função? Muitas vezes você quer dizer simplesmente: não, obrigado, eu não quero ir. Ou hoje eu não posso fazer isso, eu tenho muito trabalho. Mas é difícil dizer isso, certo? E muito provavelmente é porque você não quer desagradar a outra pessoa. Essa preocupação, presta bem atenção, é uma preocupação em desapontar os outros, te causa uma angústia e você prefere fazer o que o outro quer, mesmo sabendo que não é o que você quer. Percebe o quanto isso te faz mal? Olha o tamanho desse sofrimento. Você não se coloca nunca em primeiro lugar. O segundo sintoma são problemas para dormir, insônia. Se você é uma pessoa ansiosa, provavelmente tem o hábito de ficar remoendo o passado ou prevendo o futuro, ou até mesmo os dois. De qualquer forma, essas duas práticas são terríveis, pois, mais uma vez, elas só trazem sofrimento. Quando você remoe o passado, fica pensando em coisas que já aconteceram e que você não pode fazer mais nada a respeito, como eu deveria ter falado isso, isso e isso para ela, eu deveria ter comprado tal coisa.
eu devia ter feito, eu tinha que ter falado, tudo isso já não importa mais. Já foi, já acabou. Já no caso de ficar prevendo o futuro, você poderia pensar no planejamento de coisas que você quer realizar, o que pretende conquistar, certo? Isso não seria um hábito ruim, mas não é o que acontece com o ansioso. O ansioso, normalmente, ele não tem o hábito de ficar imaginando situações boas, divertidas, prazerosas. Não. Ele pensa coisas do tipo assim: alguém pode morrer, eu posso ficar gravemente doente. E aí a pessoa fica imaginando como é que ele faria nessas situações se essas coisas realmente acontecessem. E fica lá, né? Horas pensando em tudo aquilo. Sabe, tipo de coisa assim, se acontecesse alguma coisa ruim comigo, quem que ia cuidar dos meus filhos? Quem que pagaria as contas da casa? E por aí vai, e vai longe. E aí, o que isso tudo tem a ver com sono? Tudo a ver. Porque é na hora em que você deita na cama que esses pensamentos mais aparecem. Eles vêm e ficam. E como esses pensamentos te deixam em alerta, porque são todos pensamentos relacionados a um perigo, né? Alguma coisa ruim que pode acontecer, você não consegue relaxar, você não consegue descansar. O seu cérebro fica a mil, os pensamentos não param. Então, como o corpo e a mente vão desligar com tanto estímulo? O terceiro sintoma é a necessidade de controle, de um controle excessivo. É natural, é comum as pessoas quererem fazer o planejamento, por exemplo, de uma viagem, saber mais ou menos como vai ser essa viagem. Essa é uma preocupação natural que a gente precisa na vida, né? A gente precisa se planejar. A gente precisa saber, né? Por exemplo, no caso da viagem que eu citei, o que você vai levar, quais passeios você vai fazer, né? Mas existe a necessidade exagerada de controle que vai além dos seus próprios compromissos. A pessoa ansiosa, ela começa a interferir inclusive na vida e na atividade dos outros. Está se reconhecendo? Ela precisa definir todos os detalhes, saber tudo o que está acontecendo. Precisa ter a certeza de que está tudo como ela realmente planejou. É uma necessidade exagerada de supervisionar tudo e todos. Esse nível de controle traz muitos prejuízos, principalmente nos relacionamentos. Se você é uma pessoa ansiosa, você está se identificando com isso que eu estou falando. É um comportamento que incomoda as pessoas. Pois essas pessoas começam a se sentir invadidas, desrespeitadas. Escreve aí nos comentários se isso acontece com você, se você já passou por situações assim. O quarto sintoma é a procrastinação. A procrastinação, ela não é um sintoma óbvio da ansiedade. Quando você pensa em procrastinação, você pensa no quê? Ah, não quero fazer agora, vou deixar para depois, mais tarde eu faço, depois eu penso nisso. Tudo isso remete mais a uma sensação de preguiça do que a um sintoma de ansiedade, não é mesmo? Mas a procrastinação está ali, ó, com a autoconfiança, com a autoestima, com o medo do julgamento. E tudo isso está diretamente ligado a um alto nível de ansiedade. Como o ansioso está sempre alimentando pensamentos negativos sobre si mesmo, acaba criando uma autoimagem distorcida, pondo foco, pondo atenção nas suas dificuldades, nas suas fraquezas e desvalorizando as suas aptidões, seus talentos, suas capacidades. E com isso, a sua autoestima, a sua autoconfiança vai sendo diminuída e a pessoa passa a não acreditar mais em si mesma. E aí, quando ela se vê diante de uma situação em que ela precisa se expor de alguma forma, seja uma apresentação de trabalho, a entrega de uma tarefa, uma avaliação na faculdade, ela evita ao máximo esse momento. E isso vira um ciclo, porque essa evitação causa muito sofrimento. E no final, não tem como escapar. Em algum momento, a pessoa vai ter que apresentar o trabalho, fazer a prova, enfim.
E assim a pessoa acaba sofrendo duas vezes. Na primeira, ela sofre com o medo, com a insegurança de se expor. E na segunda, quando ela tem que realmente enfrentar a situação. O quinto sintoma que eu vou falar hoje são os problemas gastrointestinais, isso mesmo. Mas olha, gente, por favor, muita atenção aqui, tá? Sempre que eu falo em problema, em doença, eu quero deixar bem claro que é muito importante você fazer uma consulta para ter certeza de que você não tem nenhum problema clínico, tá? Para ter certeza de que realmente pode ser um sintoma de ansiedade. Então, depois que descartou tudo que é clínico, a conclusão é que isso pode ser ansiedade. E se for ansiedade, é porque esse nível de ansiedade já está lá em cima, a ponto de interferir na sua saúde física. E por que um problema gastrointestinal pode estar relacionado à ansiedade? Eu não sei se você sabe, mas o cérebro e o intestino estão ligados quimicamente pelos neurotransmissores. Portanto, quando você fica estressado, ansioso, angustiado, o seu cérebro manda esses sinais para o seu intestino, que muitas vezes responde através de sintomas físicos, como dor de estômago, náusea, diarreia. Por isso que muitas vezes você vai ao médico e ele fala assim, tudo isso é de fundo emocional. O importante é você entender que esses sintomas, assim como aqueles que nós já conhecemos bem, como a taquicardia, a falta de ar, o tremor, né, e tudo mais, quando esses sintomas são diários e intensos, são sinais de que você deve ficar atento, porque podem sim indicar que o nível da sua ansiedade já está extremamente alto. Então, agora eu quero que você dê uma olhada no Livremente, no meu método de controle de ansiedade. O link está aqui embaixo, ó, na descrição, aí no primeiro comentário. Tem um vídeo aí nesse link. Assiste esse vídeo, porque nele eu faço uma técnica para você se sentir mais relaxado e acalmar a sua mente, tá bom? Então me diz, o que você achou? Você gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou, ou se você tem alguma dúvida que eu vou te responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.